A Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas foram uma série de guerras entre famílias nobres inglesas pelo domínio do reino, entre os anos de 1455 até 1487. Os dois principais blocos de poder eram os York, do norte da Inglaterra, e os ricos Lancasters. Esses eram os principais. Mas também teve influências estrangeiras, outras famílias de nobrezas e também trocas de lados durante o conflito. A Guerra das Rosas tem esse nome devido aos símbolos usados pelas duas famílias. Os Yorks usavam uma rosa branca como símbolo da sua casa desde antes da guerra, em referência à pureza da Virgem Maria. Já os Lancasters usavam uma rosa vermelha. Não se sabe se eles usavam antes da guerra, e é possível que tenha sido apenas uma resposta ao símbolo de York. Os símbolos ganharam tanta importância por 3 motivos. 1. Porque na época esse tipo de símbolo heráldico era usado como distintivo de lealdade. Uma rosa pintada, bandeira ou escudo indicaria de qual lado do conflito ela está. 2. Por conta de William Shakespeare, ele popularizou e romantizou muitos acontecimentos da Guerra das Rosas. Ele escreveu uma trilogia de peças teatrais sobre Henrique VI, o rei da Inglaterra, quando o conflito começou. A rosa de York foi somada com a rosa vermelha dos Lancasters, formando a rosa de Tudor, que combina as duas cores e batiza a nova casa real inglesa. Henrique VI. Henrique VI está no centro de origem do conflito. Era considerado um rei fraco, derrotado na Guerra dos 100 Anos e louco, e provavelmente sofria de alguma doença psiquiátrica desconhecida na época. Ele era da casa de Lancaster, um ramo da casa dos Plantageneta, assim como os York. Os Plantagenetas governaram a Inglaterra por mais de 300 anos, incluindo um dos reis mais conhecidos como Ricardo I, conhecido como Coração do Leão. Ou seja, os Lancasters e os York eram descendentes da mesma casa real, por isso ambos achavam que tinham direitos ao trono. Ricardo, Duque de York, era candidatado da família ao trono. Ele se aliou a vários nobres ingleses, muito tendo perdido terras e dinheiro com a guerra. Ele exigiu a renúncia de Henrique VI do trono, alegando que ele não poderia governar por ser fraco e louco. Mas, em 1455, Henrique VI organizou um exército para atacar Ricardo e seu grupo. Na Batalha de St. Albans, início da guerra, o exército York conseguiu vencer as tropas reais. E com essa vitória inicial, a rainha Margaret de Anjou influenciou os Lancasters a deter a influência dos Yorks, praticamente os expulsando do país. Um dos principais aliados de York, entretanto, o Earl de Warwick, invadiu a Inglaterra pelo Canal da Mancha, derrotou os exércitos reais e aprisionou Henrique VI na Batalha de Northampton. O Canal da Mancha é o estreito que separa as ilhas britânicas da França, o Mar Estreito. Com isso, Ricardo de York voltou e se tornou um Lorde Protetor do país, uma espécie de rei apontado pelo parlamento, uma forma de compensação e uma intriga política para que ele desistisse do trono. Os Lancaster não ficaram nem um pouco felizes com isso e reuniram um exército. Na batalha, Ricardo e um de seus filhos foram mortos pelas tropas reais. Após a vitória do rei Henrique VI, foi liberado da prisão. Como reação, o filho mais velho de York também se proclamou rei, Eduardo IV. Após 25 anos, as duas casas tentaram fortalecer sua posição política. Batalhas, assassinatos e rivais e casamentos fizeram parte desse jogo. Eduardo IV como rei e uma resistência Lancaster liderada em nome de seu marido, Rainha Margaret de Anjou. Henrique VI seria capturado novamente em 1465, preso na Torre de Londres e foi libertado em 1470 pelo Earl de Warwick, que se tornou contra os York. No ano seguinte, 2 batalhas encerraram a linhagem dos Lancaster e o rei Henrique VI foi capturado pela última vez e morreu na torre, provavelmente ao mando de Eduardo IV. Em 1471, os irmãos mais novos de Henrique IV disputavam a riqueza herdada dos Lancasters por conta dos seus casamentos.
O rei acusou seu irmão Jorge de conspirar contra ele, sendo executado em 1478. Em 1483, o Henrique IV morre, aos 40 anos. Muitas hipóteses sobre suas causas, mas ninguém sabe a verdade. O trono passou ao seu filho, Eduardo V, de 12 anos, que nunca foi coroado, com o governo sendo exercido pelo seu tio, Ricardo. Depois de alguns meses, o casamento de Eduardo foi declarado ilegítimo. Enquanto a criança e seu irmão mais novo desapareceram, enquanto estava indo para a torre supostamente para a coroação do menino. Independente dos suspeitos pelo sumiço, o tio Ricardo assumiu o trono como Ricardo III. Ricardo III foi descrito por Shakespeare como baixa estatura, corcunda, uma fisionomia quase deformada, conselheiro, estratégico, um monstro, capaz de matar seus próprios parentes pelo poder. O herdeiro da casa de Lancaster, Henrique, que estava no exílio, invadiu a Inglaterra cruzando o canal com o exército francês ao seu serviço. Henrique derrotou o rei Ricardo III, que morreu em batalha. Henrique se casou com Isabel de York, filha do Eduardo IV, e uniu as duas casas em uma só. Tornou-se rei como Henrique VII.